Não se preocupe vocês que só grava a minha tela, então eu não vejo, né, a imagem de nenhum de vocês, a não ser que eu comece a gravar, volte para o Classroom e lá tem a imagem de algum aluno. Então a partir de agora, né, com o sentimento de vocês, se alguém for contrário, por favor, se pronuncie. Eu estou gravando a aula, né? Eu estou gravando só minha tela, né? Não vai pegar a imagem de nenhum de vocês. Quando for necessário algum comentário, a única coisa que pode pegar é o áudio. E se for necessário passar a imagem de algum aluno, eu paro a gravação. Bom, no finalzinho ali do primeiro semestre, a gente começou a estatística básica. Eu, sem muita informação, cheguei a colocar um exercício. Não era para ter colocado aquele exercício porque não era semana de exercício, mas é porque as informações elas fluem devagar. Eu não participo de grupo dos professores, dos colegas, por conta dos meus aparelhos. Eles são um pouco obsoletos, né? Os celulares são fracos, essas coisas. E demanda muita memória, tá em muito grupo. Então eu achei melhor participar de alguns grupos paralelos que eu possa ter informação. E aí eu não soube antes que não era para postar atividade naquela semana. Acabei postando, mas não tem problema, né? Como eu disse, é muito tranquilo essa questão de atividade. Pelo menos em matemática não vou prejudicar ninguém. Mas enfim, a gente começou a estatística básica. Hoje a gente vai retornar aquelas ideias, aqueles conceitos que foi passado na última aula, né? E também trabalhar alguns exercícios, né? A ideia é que, para não demorar muito, que essa aula ela dure em torno de 30 a 40 minutos, né? A partir do momento que eu comecei a gravação. Então aqui a gente vai relembrar os conceitos, tá, da estatística, o que é estatística, e a gente vai conceituar a estatística a partir de exemplos dela, certo? E algumas ideias básicas que essa disciplina usa, né? As ideias básicas que estou falando é população, amostra e variável, né? Existe, né, para além do estudo do ensino médio, uma outra estatística, certo? Que não seria básica, né? Também não leva esse nome de estatística avançada, não. É só estatística mesmo. Quem for fazer qualquer curso, e qualquer curso mesmo, né, superior, quando se precisa fazer uma pesquisa, vai ver que esses conhecimentos, né, de estatística, tanto básica como uma estatística mais elaborada, ou intermediária ali, eles vão ser muito úteis, né, para pesquisa, né, e para produção de trabalho de conclusão de curso, né. Então, a estatística é usada de forma prática em muitos trabalhos de diversos cursos que envolvem pesquisa. A gente também vai ver aqui como organizar, através de alguns exemplos, uns dados, né, dados de uma pesquisa genérica. Bom, tudo começa a partir do seguinte análise, né? Em ciência, a gente tem basicamente, né, tem vários modelos, mas basicamente a gente pode separar esses modelos em dois tipos, né? A gente pode separar em ciência um modelo determinístico e um modelo probabilístico. Isso em geral, quando se está avaliando algum fenômeno físico, fenômeno social, quando se está fazendo ciência, você pode abordar dessas duas maneiras, ou modelo determinístico ou probabilístico, né? O primeiro, né, esse modelo determinístico, ele parte do ponto de vista que o fenômeno estudado ele já tem um modelo matemático bem formulado para ele, né? E a partir de algumas informações que você tem desse fenômeno, o que você quer estudar, ele é bem determinado, fica bem determinado e com um alto grau de precisão, né? Fica muito próximo ali do valor real, essa precisão no sentido de ser preciso. Um exemplo, né? Vocês viram em física, eu acho que no segundo ano, né, lá em calorimetria, um estudo da dilatação dos sólidos, né? E aí, para naquela disciplina, né, calcular qual volume que um sólido sofre a variar sua temperatura, basicamente você precisa ter três informações: o volume inicial do sólido, o material que é feito sólido, aí tem esse lambda aqui, que é o coeficiente, e a variação de temperatura. Se você sabe essas três coisas, você consegue calcular com um certo grau de precisão, né, o volume, a variação do volume, né, e consequentemente o volume final. Ou seja, se eu souber a temperatura, de que é feito esse material, certo? E o volume inicial desse material, eu consigo calcular antes mesmo dele variar o volume final dele.
Isso é uma abordagem determinística, a partir de uma fórmula matemática, né, e de informações prévias sobre o fenômeno, eu consigo prever, né, com uma exatidão muito próxima, né, o resultado final. Velocidade de um corpo em queda livre é outro exemplo que a gente aborda de forma determinística. Isso vocês viram em física lá do primeiro ano, né? Se você sabe a posição inicial, né, a altura da queda, você consegue calcular a velocidade final. A pressão que uma superfície exerce, né, sobre um corpo, né, se você sabe as forças, os parâmetros iniciais, você consegue calcular o valor final. A quantidade de energia gerada por um gerador, isso vocês estão vendo agora no terceiro ano em física. Veja que os exemplos que usam a abordagem determinista são muito ligados à ciência física, né? Uma ciência de precisão. Em contrapartida, existem alguns fenômenos científicos que a gente não tem tanto controle assim. A gente não consegue, né, determinar com muita precisão, né, qual vai ser um candidato que será eleito a um cargo administrativo, uma eleição de presidente, por exemplo. A gente pode fazer pesquisa e coletar lá a preferência da população, da amostra, né, uma parte da população, e constatar que nossa pesquisa, boa parte está tendenciando a um político A. Mas no final da eleição, o vencedor ser o político B. Veja que é também um fenômeno a ser estudado, só que agora não é mais da física, é um fenômeno social. E a nossa abordagem aqui não pode ser determinística, não existe uma fórmula pré-determinada que diz, ó, eu já observei aqui como é que está a situação dos eleitores, então com certeza quem vai ganhar é o político A. Não dá para dizer essa palavra com certeza para esse tipo de fenômeno. Não dá para dizer com certeza quantos acidentes irão acontecer em um determinado trecho de uma estrada, de uma cidade, um pedaço de uma BR, embora você consiga coletar, né, o histórico dos acidentes que acontecem naquela estrada, né, toda semana é coletada a quantidade de acidentes que acontece, isso é registrado, e alguém não pode prever, então esse final de semana vai acontecer 10 acidentes, 20. Essa previsão com certeza é muito vaga, não dá para prever isso, né? É outro fenômeno a ser estudado, só que dessa vez não é científico, é científico, mas não é físico, melhor dizendo, é um fenômeno social, né? O avanço de uma doença epidemiológica, né, tipo coronavírus, né, que a gente está vivendo agora, não dá para prever quando é que ele vai desacelerar, quando ele vai diminuir, ou até mesmo quando vai se estabilizar. Embora a gente já tenha as estatísticas, faça a média móvel, né, essa previsão, com certeza não. A gente tem uma faixa lá, né, de valores onde vai variar essa confiança, essa certeza desse fenômeno. A incidência de chuvas em um determinado local, né, embora os aplicativos digam que vai chover ou não, é tudo ainda imprevisível. Dá para ter uma ideia, mas a previsão, que com certeza vai acontecer e quanto de volume vai acontecer, também é um pouco vago. Veja que fenômenos desse tipo a gente não pode encarar de uma maneira, de uma abordagem determinística. São fenômenos desse tipo que a gente encara com uma abordagem probabilística. A precisão deles, o grau de certeza com que eles acontecem, dependem basicamente da coleta de dados. Você coleta vários dados sobre um fenômeno, né, em específico, e aí quanto mais dados você tem, mais informações você vai ter, ou mais próximo você vai chegar da evidência de acontecer ou não um determinado fenômeno, uma determinada variável do que se está estudando. É por conta, né, dessa coleta de dados que se faz necessário uma ciência que vai organizá-los, né, organizar os dados, que se faz necessário uma ciência que vai estudá-los, né, categorizá-los, né, e fazer leitura sobre esses dados. Essa ciência é a estatística. Então a estatística melhor conceituada, ela é conceituada assim, dizendo para que serve. Ela serve para isso. Quando se está estudando fenômenos práticos da natureza, como a incidência de chuvas, onde não se tem muito controle, fenômenos sociais, como a eleição de um candidato, se faz uso de uma coleta assim exaustiva de dados, de informações daquele fenômeno para se ter alguma resposta, algum resultado sobre ele. E essa resposta, esse resultado
ele é aferido, né, ele é fornecido pela ciência, né, estatística, né, um ramo da matemática que se presta a esse serviço. Uma vez que os dados são coletados, eles são melhor organizados para apresentar, né, ao público em geral, ao público leigo, né, não só o cientista interessa o resultado dos dados. Né. Isso se faz, né, com muita frequência com o uso de gráficos. Está aí um exemplo de gráficos. Aqui à nossa esquerda, em cima, a gente tem um gráfico de barras, né, que contava com, a partir dos anos, o desmatamento da Amazônia. Aqui embaixo, ainda à esquerda, a gente tem o que a gente chama de infográfico, ou no material de vocês é chamado de pictograma, que é um gráfico que usa o próprio desenho para simbolizar alguma coisa. Ele é bem recente, é sobre o índice ou a mortalidade do coronavírus, da Covid-19, em alguns estados do nosso país. Aqui à direita, no canto superior, a gente tem um gráfico bem complexo de linha. É um gráfico que é usado naqueles trades. Quem trabalha como operador de ações na bolsa de valores tem muito contato com gráfico desse tipo. É um gráfico tirado de um trade daquele. Está cotando a variação, aliás, está marcando a variação da cota de uma ação com relação ao tempo. Outro recurso para organizar os dados são as tabelas, né? Aqui tem uma tabela que organizou o volume de mercadorias que entra no... Só um momento que tem alguém pedindo para entrar. Eu vou rapidinho lá e volto para cá. Permitir aqui, Pedro Lucas. Então, como eu estava falando, aquela tabela ali, ela marca o volume da quantidade de mercadorias que entrou no Ceasa Cariri, certo? Em um determinado ano. Então, a estatística se presta para trabalhar os dados, para organizá-lo, para poder apresentar de uma maneira mais aceitável, mais fácil de digerir, mais fácil de interpretar e de entender para o público em geral. Né? Na estatística, a gente vai precisar de 3 conceitos básicos. Logo no início ali do capítulo de estatística básica do material de vocês, esses conceitos eles são apresentados. Né? O primeiro deles é a população. A gente define população como um conjunto de elementos que tem em comum uma característica que está sendo investigada. Então a gente não estuda todas as características de uma população simultaneamente, né? A gente estuda uma única característica de cada vez. Exemplos, né? A gente pode ter como população as pessoas de uma cidade, né? E qual seria a característica que a gente pode estudar dessas pessoas? Existem várias, mas para as pessoas a gente poderia estudar a intenção de voto. Então, cada pessoa que vota tem uma intenção, um candidato em que ele quer votar. Então, a população é essa característica a ser analisada, é essa daqui. Peças de uma fábrica também é um exemplo de população. A gente poderia querer testar nessas peças de uma fábrica, a característica que a gente pode estar analisando é se ela é defeituosa ou não. Ou, como é o caso aqui, testar o tempo em que essa peça vai durar até quebrar, né? Ou até queimar, como se diz. Trabalhadores formais, a gente poderia analisar o salário deles, né? O salário de um trabalhador com registro, carteira assinada. Pessoas que testaram o Covid-19, testaram positivo para uma doença, né? A doença poderia ser o Covid-19. A gente poderia, dentro dessa população, estar interessado no número de óbitos, para dizer qual é a mortalidade de tal doença. É assim que se faz para calcular o índice de mortalidade de uma doença X. É lógico que, porventura, né, muitas vezes a gente não tem acesso a toda a população. Então, uma pesquisa na forma prática, a gente não tem como pesquisar todos os elementos, todas as pessoas que fazem parte daquela pesquisa. A população inteira é difícil acessar. Então, a gente investiga ou faz a pesquisa com uma parte dessa população. Uma parte da população, um subconjunto, a gente chama de amostra. Mostra um subconjunto da população. E a justificativa de não fazer a pesquisa para a população inteira é simples. Né? A justificativa é, às vezes, por conta da limitação física. Se a gente for fazer uma pesquisa de intenção de voto em todo o território brasileiro,
e tiver que perguntar a todo cidadão que vota qual a intenção do voto dele, né, em quem ele vai votar, a preferência dele, seria uma pesquisa muito cara. O território brasileiro é um território continental, então tem limitações físicas, né? Outro problema também em fazer a pesquisa de toda a população é porque às vezes a amostra, o que se quer investigar, envolve um processo destrutivo. Um exemplo é o seguinte: se a população for o número de lâmpadas de uma fábrica, né, e a pesquisa tiver interessado a quantidade em horas que aquela lâmpada dura até queimar. Se você tiver que fazer a pesquisa em todas as lâmpadas da fábrica até ela queimar, o processo é destrutivo. Qual lâmpada vai sobrar para vender? Então, para calcular o tempo de duração em média de um determinado aparelho, né, no caso do exemplo aí de uma lâmpada, né, se tira uma pequena quantidade para fazer a amostragem, né, e testam até queimar aquela quantidade por algum processo técnico, e aí poder colocar lá na embalagem no geral, ó, em média dura tantas horas até queimar o aparelho aqui. Um conceito também importante é o de variável. É esse o conceito que se é investigado, é o objeto de estudo em uma pesquisa. Basicamente há dois tipos de variáveis. A gente pode ter variáveis quantitativas, que são aquelas que apresentam como resposta um número, valores numéricos, e a gente pode ter como variável um tipo de variável qualitativa, né, que não apresenta um número como resposta, né? Como resposta ele tem uma característica ou uma preferência da pessoa entrevistada. Exemplo, né? A intenção de voto tem como resposta um candidato, então é uma variável qualitativa. Se você estiver interessado em uma pesquisa, a intenção de voto de uma pessoa. O tempo em horas da duração de um aparelho até quebrar é uma variável quantitativa. A resposta é um número, né? Tantas horas, 200 horas, 800 horas até queimar. O salário, o número, variável quantitativa. O número de óbitos, variável quantitativa. Então, qualitativa aqui, por enquanto, foi só a intenção de votos. Outro exemplo de variável qualitativa seria uma pesquisa, né, a cor dos olhos, o sexo de uma pessoa, a preferência de cor em um determinado produto, né, ou qual a cor de carro que você gosta mais, de moto, enfim. São variáveis que têm como resposta um nome, então a variável é quantitativa. São variáveis que têm como resposta um número, então a variável passa a ser quantitativa. Aliás, um nome qualitativo. Um número quantitativo. Como organizar os dados, né? Na prática, né? Quando se faz uma pesquisa, né, de forma aleatória, os dados não vêm assim bem organizados em uma tabela, né? Eles vêm um pouco espalhados, né? Você está fazendo uma pesquisa ali de campo, esses dados eles vêm solto mesmo, né? Como exemplo, a gente vai ter o seguinte: vamos supor que um pesquisador do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, um instituto público que faz pesquisas e levantamentos, ele esteja interessado em saber qual é a quantidade de filhos que tem por casal. Em cada casa que ele visita, ele verifica primeiro se tem um casal e pergunta quantos filhos ele tem. Aí, para definir um limite ali, ele conta só os meninos as pessoas, né, os filhos, só até 15 anos. Passou de 15 anos, ele já não registra mais, considera como um emancipado, tá bom? Ele começou a sua entrevista, começou a sua pesquisa e chegou a entrevistar aqui 20 casais, né? É natural se esperar que ele obtenha respostas assim. Cada planilhazinha, ele foi no primeiro casal, tem 2 filhos, o segundo tinha 1, o terceiro tinha 3, o terceiro tinha 1, o quarto tinha 3, enfim, assim. Tinha pessoas que não tinham filhos, então tinha 0 aqui. Tinha outros que não tinha Netflix e não tinha internet, então tinha 4 filhos, e assim vai. Vê que os dados da lista deles, né, estão um pouco soltos, espalhados, isso para 20 casais só. É lógico que quanto mais casais ele for entrevistando, mais aleatórios e mais soltos vão ficar esses dados. Então, a primeira tentativa de organizar esses dados, né, vai ser através de uma tabela, que a gente vai chamar aqui de tabela de frequência. Também tem isso lá no material de vocês. Logo após que terminam os conceitos de população, amostra e variável, ele vai informar lá o que é uma tabela de frequência.
que nada mais é do que uma tabela mesmo, normal, né, com colunas e com linhas, onde é dividido da seguinte maneira. Na primeira coluna aqui, ó, se coloca a variável. Então a pesquisa está interessada no número de filhos, né, dos casais entrevistados. Então aqui vai ter as variáveis, né, abordadas até aquele momento na pesquisa. Veja que teve casais que não teve nenhum filho, no mínimo, né? E teve casais que no máximo tiveram 4 filhos. Então as nossas variáveis vai do 0 até o 4, né? Não teve casal que apresentou 5, então não tem porquê nessa tabela aqui ter 5, né? Nossas variáveis vai do 0 até o 4. Em segundo lugar aqui, a segunda coluna, a gente tem a FA, que é a frequência acumulada, ou seja, a quantidade de vezes que essa variável aqui apareceu, ou seja, quantos casais disseram não ter nenhum filho, né? Então veja que na nossa tabela aqui, aqui na nossa lista, tem dois casais, né? Então apareceu 2 vezes. Quantos casais tiveram um filho? Aí se contar aqui, que tem 3, 4, 5. 2 filhos foram 7, conta a quantidade de 2. Casais que disseram ter 3 filhos foram 4. E que disseram ter 4 filhos foram 2. Né? É lógico que quando você soma a frequência acumulada aqui, essa soma tem que dar igual ao total. Então a soma de todos eles aqui tem que ser 20, porque foram apenas 20 famílias pesquisadas. Do lado da frequência acumulada, a gente tem a frequência relativa, que é uma porcentagem, só que na forma decimal. Como é que ela é calculada? Você pega o valor que tem aqui na frequência acumulada e divide pelo total, né? Uma divisão decimal. Como isso aqui é uma parte de um todo, essa divisão sempre vai ser 0, alguma coisa. Começa com 0, esse alguma coisa vai depender da divisão. Ou seja, pegar 2 e dividir por 20, 2 dividido por 20 é 0,10 ou 0,1. Eu vou colocar aqui duas casas decimais, 2 números depois da vírgula. 5 dividido por 20, 0,25. 7 dividido por 20, 0,35. O 4 por 20 vai dar 0,20 e o 2 por 20 de novo 0,10. A soma da frequência relativa vai dar 1, né, que é o todo. Né? E para passar a sequência relativa para a porcentagem é muito simples, é só multiplicar por 100 ou andar vírgula 2 casas decimais. Que aqui no nosso caso, como só tem 2 casas decimais, é só esquecer ela, porque 0,10 é a mesma coisa que 10%, assim como 0,25 é 25% e assim vai, 35%, 20% e 10%. A soma das porcentagens aqui tem que dar 100, sempre 100 que é o todo, né? O total de uma parte é 100%. Então é assim que se pega os dados coletados em uma pesquisa, né, e se organiza em uma tabela de frequência. Quando permitido organizar em uma tabela onde os valores das variáveis aparecem de maneira única aqui. Tem 0, tem 1, tem 2 filhos. Né? Bom, a segunda parte para organizar os dados seria colocar em um gráfico. Né? E é importante observar aqui que num gráfico não cabe toda a tabela, senão o trabalho de organizar perde o sentido. Se você quer organizar, você tem que deixar o mais enxuto possível. Você não pode colocar todos os dados em um gráfico, e aí o gráfico não tem mais aquele sentido de organizar, de resumir as informações, vai embora. Né? Se você enche um gráfico de informação, ele fica um pouco descontextualizado. Né? Não tem sentido dizer que ali é para organizar, ali é para resumir, mas ao mesmo tempo está cheio de informação. Então vamos entender aqui. Aqui tem um gráfico de barras. É o gráfico do mesmo exemplo, né, que está falando sobre o número de filhos por casal. E nesse gráfico aqui cabe apenas duas informações. Aqui, ó, embora eu não coloquei a gravura, mas eu vou falar para vocês, aqui é a quantidade de filhos por casal. Então tem casais que tiveram 0, ou seja, não tem filhos, que tem 1, 2, 3 e 4. E essas barras aqui é a quantidade de casais, né, pela aquela quantidade de filhos. Ou seja, que não tem nenhum filho, foram 2 casais, a barra veio até aqui, ó. Olhando para o gráfico, a gente já sabe, né, qual foi a maior resposta, a maior incidência de filhos por casais. Aqui está aqui, a maior barra. Então foram 7 casais que disseram ter 2 filhos, ou seja, o gráfico resume. Só retornando aqui,
O primeiro gráfico de barras, por enquanto, só trabalha com duas colunas da nossa tabela. É a coluna da variável, do 0 ao 4, e a coluna FA, da frequência acumulada. Então só foram essas duas informações aqui que migraram para o gráfico. Então não adianta querer fazer o gráfico com a tabela inteira, porque aí não faria sentido. É comum usar gráficos de barras para representar aquelas duas informações, variável e frequência acumulada. Para a frequência relativa, né, que era a terceira coluna, e a variável tem que entrar, né, de alguma maneira, o mais comum é usar um gráfico desse aqui, um gráfico de setor, ou um gráfico pizza, também é chamado assim, né, formato de uma pizza. Né. Aqui cada número desse aqui está em porcentagem. Então esse gráfico aqui de setor, apesar de estar o nome aqui gráfico de barras, foi um erro meu, e depois eu troco. Esse gráfico aqui é um gráfico de setor. Esse gráfico de setor aqui tem a porcentagem, certo? Com a gravura, que a cor aqui está correspondente à gravura de casais pela quantidade de filhos que eles tiveram. Por exemplo, aqui ó, o azul escuro, o azul claro, melhor dizendo, são os casais que não tiveram nenhum filho, né? Da pesquisa toda, 10%, ou seja, 10% disseram não ter nenhum filho. O azul escuro de 4 filhos, 10% também. Esse cinza aqui, que é o 35%, que está em porcentagem, ó, aqui, ó, são os casais que tiveram 2 filhos. Então, representar porcentagem é mais comum, é mais sugerível, de acordo que se use o gráfico pizza, o gráfico de setor. Então, no gráfico de setor são colocados apenas a primeira coluna, aqui em uma gravura foi colocado lá do 0 ao 4, e a terceira, que é a frequência relativa, ou a quarta, né? Digo terceira ou quarta. As duas colunas é a mesma coisa, pessoal. Aqui está em porcentagem na forma decimal, com vírgula, e aqui está em porcentagem na forma percentual, com um sinal de porcento do lado. Tá? Não preciso colocar do lado aqui porque está em cima, então não precisa repetir. Então é assim que na prática se tem uma pesquisa e se separa os dados dela, a informação dela. Acontece que nem sempre dá para se separar uma variável por vez para contar a frequência. Né? Vamos a um exemplo aqui bem simples e curto, para ver que quando é necessário, né, quando não se dá para separar a informação por variável. Né? Nesse exemplo aqui, ó, numa sala de aula, o professor resolveu medir as alturas de 12 alunos, né, e obteve esses seguintes resultados. Aqui está em metros, 1,83 metros, 1,66 metros, ou seja, 1,83 centímetros, 1,66 centímetros e assim vai. Como organizar esses dados aqui em uma tabela? Vê que se a gente tentar, a exemplo no exemplo anterior, separar um dado para contar a frequência, vai ser um pouco desastroso. A gente vai ter uma tabela aqui cheia de dados nas variáveis. Por quê? Porque a frequência não se repete muito. 1,83, no lance rápido aqui eu só tenho 1. Então eu vou contar a frequência só 1 para esse cara aqui. 1,66 também não tem muitos aqui, só tem 1 também. São poucos que se repetem. Quando isso acontece, quando você vê que a informação, a variável, ela assume diversos valores para um conjunto pequeno aqui de informação, o mais comum é que você faça intervalos. Né? Então, olhando aqui o nosso maior valor, o maior valor de altura é 1,83. Né? E o menor valor, a pessoa mais baixa que foi medido nessa sala, tem 1,63. Então é mais conveniente se fazer intervalo. Então, de 1,60 a 1,70, aqui está o intervalo de 10 centímetros. De 1,70 a 1,80 ou de 1,80 a 1,90. No livro também é apresentado esse intervalo, só que com o nome de classe. São sinônimos. Em estatística, tanto faz chamar de intervalo como chamar de classe. Tá bom? Intervalo e classe são a mesma coisa. Então a classe de 1,60 a 1,70, essa barra aqui que só é fechada de um lado e aberta no outro, ela quer dizer que nessa classe aqui entra um menor, mas não entra um maior.
Então, na hora de contar as pessoas que tiveram altura dentro dessa classe, ou desse intervalo, eu vou contar até 1,70 sem incluir o 1,70. O 1,70 ele vai para a classe de baixo. Então, ele está fechado com relação à parte esquerda aqui, e aberto com relação à direita. Então, é fechado à esquerda o intervalo. Vamos lá na prática, né? Para essa situação aqui, né? Para essa pesquisa aqui dos 12 alunos, na hora de contar a frequência acumulada, quantas pessoas estão no intervalo de 1,60 incluso a 1,70? Eu vou contar aqui, ó, 1,60 tem aqui 1,63, que está no intervalo, né? É maior que 1,60 e é menor que 1,70. 2, 1,68. 3, 1,66. Aí aqui tem 1,70 fechado, só que esse 1,70 ele não vai entrar nesse intervalo, ele vai entrar no próximo. Ele é aberto para 1,70. Então, dentro desse intervalo aqui, eu só tenho 3 valores. Opa, 4, esqueci, aqui, 1,65. Tem 4 valores. Tem esse valor aqui também que eu não havia contado. Mas o 1,70 ele não entrou. Onde é que ele vai entrar? No próximo intervalo. No próximo intervalo vai ter 6 valores, né? Que é 1,70, 1, 2, 3, 4, 5. Eu pulei algum aqui. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por último, o intervalo de 1,80 a 1,90, que só tem 2 valores, que é 1,81 e 1,83. Ao todo tem 12 valores aqui. Quando você soma eles, vai dar 12, que é a soma da frequência acumulada. Agora, não em valores separados, e sim em classes. Classes é sinônimo de intervalos, em intervalos. Para fazer a frequência relativa, ainda continua da mesma forma. Pega esse valor da frequência acumulada e divide pelo total. Ao dividir 4 por 12, vai dar 0,333. Se você aproximar a segunda casa decimal, 0,33. 6 dividido por 12, 0,50, é a metade. E 2 dividido por 12, 0,17. Na verdade dá 0,6666. Aí para aproximar a segunda casa decimal, como o 6 é maior que 5, se troca um 6 por 7. Ao somar a frequência relativa, o total é 1. E para passar para a forma decimal ou percentual, porcentagem, é só andar a vírgula 2 casas. E aí vai dar 33%, 50% e 17% ao somar a parte da porcentagem. O total é 100. Aqui é a organização da nossa tabela em um gráfico. O gráfico é voltado para a tabela organizada em intervalos ou em classes, a gente chama de histograma. É parecido com um gráfico de barras, são barras também, com a única diferença: as barras aqui estão juntas, ó. Essa barra termina, a outra continua. Aquele gráfico de barra que foi apresentado anteriormente, as barras eram separadas. Por quê? Aqui elas estão juntas, porque aqui as barras têm a funcionalidade de marcar o início e o fim da classe, né? Ou do intervalo. De 1,60 centímetros ou 1 metro, 60 ou 160 centímetros. Aqui já está em centímetros, né? Seria o avesso. Até 170, até 180, até 190 centímetros. Então está aqui organizado o nosso gráfico, a nossa tabela, melhor dizendo, em um gráfico, que a gente chama de histograma, porque o histograma é o gráfico para tabelas organizadas em classe. E a maior barra é o intervalo que vai de 170 a 180 centímetros. Então tem mais alunos dentro desse intervalo aqui. Em seguida eu quero passar para a parte de exemplos e exercícios, certo? Eu marquei aqui, já são 30 minutinhos, que eu vou dar um intervalozinho aí de uns 3 minutinhos só para eu tomar uma água. Aí eu retorno para a gente fazer os exemplos e os exercícios. Só um momento.
Voltando aqui, pessoal, é, se alguém não entendeu os exemplos passados agora, por favor, se pronuncie aí, porque a ideia dessas aulas assim, né, no Classroom, é que os que estão participando possam tirar dúvidas, né? Já que o vídeo dessa aula vai ser linkado, né, no YouTube e vai ser disponibilizado para os que não puderam estar na sala agora. Alguém tem alguma dúvida aí? Quer que eu retorne os exemplos anteriores ou dá para continuar? Bom, como são bem sossegados os exemplos, né? Acredito que ninguém tem dúvida. Eu retirei para a sessão de exercício, eu coloquei 3 exemplos, os exemplos eu vou fazer, e 2 exercícios. Os exercícios vocês vão fazer e vão mandar aí pela mensagem. Como é de assinalar, basta colocar o nome nessa parte do diálogo, né, da mensagem aqui no Meet mesmo, e colocar a letra, né, que você entende como sendo verdadeira. Isso no exercício, né, vai ser a quarta e a quinta. Bom, o exemplo 1 foi retirado de um concurso, esses concursos municipais, né? A ideia desses exemplos é apenas trabalhar a interpretação, né, e o manejo com gráficos e tabelas, né? Tem muitas questões que só envolve isso, né? Interpretar, fazer uma leitura correta de um gráfico e de uma tabela. Veja o que ele diz aí. A tabela a seguir apresenta informação a respeito dos eleitores segundo o sexo e a faixa etária em 2016 no município de Pacatuba. Aí tem uma tabela aqui que ela vai ser repetida, certo? No próximo slide. Só um momento que tem alguém pedindo para entrar na sala. Não foi nada disso. Bom, a tabela se repete aqui, ó, é a mesma. E aí vem a pergunta: é correto afirmar que a quantidade de mulheres eleitoras com até 44 anos de idade em relação ao total de eleitores de Pacatuba representa aproximadamente, aí tem letra A, 13,5%, B, C e D. Concursos municipais, geralmente, para cargo de ensino fundamental, quando é de alternativa, de múltiplas escolhas, as letras são do A até o D. Níveis de ensino médio e superior que eles colocam lá do A até o E. Então veja que na tabela tem uma coluna aqui só para os homens, né, sexo masculino, e só para as mulheres. E que a questão quer saber uma porcentagem, né, a quantidade de mulheres com relação ao total. Aqui está o total de mulheres, 4.865, que tem idade até 44 anos. Essa daqui é um exemplo, eu vou fazer, certo? Essa expressão até 44 anos, né, ela quer dizer que a idade ela é menor ou no máximo igual a 44 anos, né, até aquela idade, né? Então eu pego todas as mulheres que está no intervalo aqui, ó, está na classe de 35 até 44, porque aqui já está incluso. Por que é que eu sei que esse final aqui está incluso? Por que esse intervalo não é igual ao do outro exemplo? Porque o próximo intervalo já começa com 45, ó. Então é daqui para cima, ou seja, eu vou somar esses valores aqui das mulheres desse intervalo aqui, dessa classe, até o intervalo de cima, ou seja, eu vou somar 97, 165, 861, 941. Ao somar todos eles vai dar 2.564. Bom, para calcular uma porcentagem, você sabe, é só pegar o valor da parte, a parte é esse todo aqui, e dividir pelo total, né? Como eu estou falando das mulheres só, então é dividir pelo total de mulheres. Então não é esse total aqui, é só o total quando se junta masculino e feminino. O total de mulheres é esse. Vou pegar esse 2.564 e dividir pelo total de mulheres, que é 4.862. Essa divisão
vai dar 0,527, que em porcentagem, né, você anda essa vírgula duas casas decimal, né, então ela vem para aqui, fica 52,7%, né, deixa eu ver se qual letra era que tem essa alternativa, era a letra C. O exemplo 1 tem como resposta a letra C. Vamos para o exemplo 2, né? Lembrando que no final o vídeo da aula vai estar disponível. Com base na evolução do número de leitores de Capanema, no Pará, exposto no quadro abaixo, afirma que é correto afirmar que aí tem as alternativas aqui para uma afirmação correta sobre a leitura desse gráfico. É um gráfico de linha. Essa linha aqui representa o número de eleitores de uma cidade lá do Pará, Capanema, e cada afirmativa dessas aqui ela pode estar correta ou não. Na verdade, como a de múltipla escolha, apenas uma afirmação aqui é correta, né? Embora o gráfico tenha ficado pequeno, aqui é 88, 89, 90 e o final aqui é 2006. Então a afirmação A diz o seguinte: havia mais eleitores em 2002 do que em 1998. Quando você olha aqui 2002 e vai olhar o gráfico, o valor correspondente a 2002 é essa bolinha aqui. Em 98, por curiosidade, a cidade tinha mais eleitores do que 2002, né? Aí você fica pensando, gente, a população diminuiu, morreu gente? Não, nada disso. A população aqui deu uma diminuída porque a cidade é pequena. Eu acho que muita gente migrou, viajou para outra cidade. E aí, com o passar do tempo, diminuiu a quantidade de eleitores. 2010, houve uma diminuição do número de eleitores. 2010 não está no gráfico. O gráfico termina aqui em 2006. E a gente não pode dizer nada sobre a informação futura desse gráfico olhando para esse pedaço aqui. Não temos instrumentos para falar se essa informação é verdadeira ou falsa. Sendo assim, ela não poderia ser a alternativa correta. Sim, A não é correto porque a gente já viu aqui que não é verdade a afirmação. Alternativa C. Em 80 havia menos de 15 mil eleitores. O gráfico começa em 88. Então 80 é um valor que também não está no gráfico. A gente não pode afirmar nada sobre esse valor aqui. Só um momento que eu vou olhar se agora algum tipo. Sim, estou respondendo as questões porque aqui são exemplos, ó. Eu vou fazer 3. Esse é o 2, eu vou fazer só esse e o próximo. Aí a quarta e a quinta são exercícios. Aí é vocês que fazem na mensagenzinha. Aí pode colocar. Se algum de vocês já perceber qual a alternativa correta, já pode colocar também nos exemplos, aí nessa parte das mensagens. Bom, essa C não pode ser correta porque o gráfico não tem nada com relação a 80. Como eu não posso prever o que aconteceu naquele ano, se tinha mais ou menos eleitores, eu não posso afirmar se a C é correta ou não. Então ela não se assinala. Restando a letra D, por exclusão, ela é a correta. Vamos analisar porque ela diz que em 2000 houve uma diminuição com relação a 98. É verdade, ó. O número de eleitores em 98 ele cai com relação ao ano à eleição seguinte, que é a de 2000. Então o número de eleitores no ano de 2000 foi menor do que a de 98. Essa é a afirmativa. A letra D era a afirmativa que se assinala. Ela é o item correto dessa questão. Vamos para o último exemplo, certo? O que eu faço. E aí o quarta e quinta fica como exercício aqui de classe, né? Vocês já estão online, vocês têm um tempinho aí e respondem. E aí a gente encerra a aula de hoje depois do exercício. Bom, o gráfico expõe alguns números da gripe H1N1 entre as categorias que estão em processo de imunização. Uma já está completamente imunizada, dos trabalhadores da saúde. Então tem um gráfico aqui, embora pequeno, eu vou repetir esse gráfico no próximo slide, ele vai ficar maior. Do lado aqui do gráfico tem uma variável categoria, então tem aqui adultos entre 20 e 29 anos, tem gestante,
e tem outras aqui categorias, e aqui tem uma porcentagem de imunização, quantos deles estão imunes a essa doença, é o que o texto e o gráfico nos permite deduzir. Questões de interpretação de gráfico tem muito a ver com português, certo? O domínio da leitura e interpretação já garante a solução da questão. De acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus da gripe H1N1 é a categoria D. Aí tem as alternativas, né? Indígena, gestantes, doentes crônicos, adultos entre 20 e 29 anos e crianças de 6 a 2 anos. A de 6 meses a 2 anos. Veja que o gráfico informa aqueles que estão imunes. E a pergunta aqui é aquele que está mais exposto. Então, para não correr o risco de olhar a maior barra, né, usar o maior, o mais exposto, aí pega aqui a maior barra, é esse aqui, é jogar nele. Não, isso não ia dar para fazer porque a maior barra aqui, os 100% de imunes, são os trabalhadores da saúde. Então não ia dar para marcar porque não tem nenhuma das alternativas. Mas se tivesse aqui, talvez faria algumas pessoas confundir, seria um distrator para distrair. Então está mais exposto é estar menos imune. Então não repetir esse gráfico aqui, vamos ter que fazer por isso mesmo. Ficou pequeno aqui o desenho, deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela. Vou aumentar agora. Pronto. O que está mais exposto é o que está menos imune. Então olhando para as barras das categorias daqui até aqui, a menor barra é essa. Adultos entre 20 e 29 anos foram os que menos foram vacinados, então estavam mais expostos ao vírus, ou a mesma coisa de dizer que está menos imune ao vírus. Sendo assim, a alternativa correta seria a letra D. Essa questão aqui é uma questão de Enem, se não me engano é 2010. Veja que é uma questão que, como as outras, ela não tem exatamente uma conta a se fazer. Com exceção da primeira que a gente fez uma soma e uma divisão, a segunda e a terceira foram apenas leitura e interpretação do gráfico. Talvez eu tenha cortado parte da questão, porque você sabe, as questões de Enem, o contexto é muito grande, eu queria que coubesse aqui nessa tela, nesse espaço. Aí eu fiz um corte, assim, uma adaptação da questão, de maneira que não prejudicasse na informação, no miolo, no principal. Mas um exemplo de como tem muitas questões no Enem que são simples de se fazer é esse exemplo aqui, ó, que é apenas a leitura e interpretação do gráfico. Bom, esse é exercício, né? Também é uma questão do Enem, dessa vez sim, eu acho que eu repeti esse gráfico aí. Eu só vou lê-lo, a questão, e vou dar um tempinho aí, uns 3 minutos, e vocês colocam a resposta que julgar correta aí na parte aí do bate-papo do Meet mesmo. Coloca o nome de vocês e coloca ali a primeira. Esse é o primeiro exercício, você bota a primeira é tal, letra A, B, C, D ou E, né? O gráfico a seguir apresenta os gastos militares dos Estados Unidos no período de 88 até 2006. Com base no gráfico, eu vou dar um zoom nele daqui a pouquinho. O gasto militar no início da guerra do Iraque foi de, aí tem os valores aqui que variam, ó, de 4 milhões, né, 174 mil, aí vai só aumentando até $41 bilhões, né, 174 milhões, aqui já são 9 dígitos. Deixa eu ver, aqui o gráfico também está aqui, ele quer saber, né, a questão só quer saber qual dessas alternativas aqui representa os gastos, né, dos Estados Unidos com militares na guerra do Iraque. Aí para isso vocês precisam fazer apenas a leitura do gráfico. Vamos deixar o gráfico aqui no zoom. Bacana. No gráfico tem informações aí diversas, né? Entre elas tem a guerra do Iraque. O gráfico tem essa barra aqui em bilhões. Então quando você vê aqui 300, não é apenas 300 bilhões de dólares, né?
E aqui são os anos mesmo, de 88 até 2006. Crave aí onde está o Iraque, né? Crave aí onde está o Iraque, crave aí o valor correspondente ao Iraque e depois passe isso para bilhões. Informação importante, como o Enem tem várias questões, é natural que você perda muito tempo. Quer vir aqui? Senta aqui na Pois manda o Pedrinho pegar? Tá bom. Desculpa aí, é um menino. Como o Enem tem várias questões, é natural se passar muito tempo. Só que veja que questões como essa, né, com exceção do enredo, porque os textos são muito longos, eu que fiz um corte aqui, você não gasta muito tempo para resolver. Quando você entende o que a questão pede, né, a leitura e a solução da questão é rápida. A questão como essa não passaria já no final assim, depois você entende ela toda, nem 2 minutos, né? Eu acho que no máximo 2 minutos. Eu estou esperando aqui 2 minutos de relógio, estou contando, para passar para a seguinte. Aí de novo as alternativas, né? Já olhamos demais o gráfico. As alternativas foram colocadas aí. Enfim, aqui vocês jogarem corretas, você coloca seu nome lá na mensagem, nessa parte do diálogo aí do Meet. Coloca a turma do lado, né? Plano tal, que tem 2 turmas, D e E. Coloca a turma e coloca a letra, o item correto. E no final aqui eu dou uma olhadinha nas mensagens lá. Opa. Deixa eu tirar. Voltar de novo, tela cheia. Dá para passar para a próxima questão já, pessoal? Já passou aqui um bom tempo. Ninguém ainda está fazendo ou posso passar para a próxima? Acho que dá para passar para a próxima. Bom, a segunda não deu para fazer muito corte, é aquelas questões longas do Enem. Tinha mais pedaços, mas eu fiz um corte aí para não prejudicar na solução. Para o cálculo da inflação utiliza o IPCA. Isso é um índice de preços de mercadorias e serviços, que toma como base os gastos das famílias residentes nas áreas urbanas, com rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 40 salários mínimos. Então esse índice aqui ele é calculado a partir dessa informação das famílias. O gráfico a seguir mostra a variação do IPCA de 4 capitais brasileiras no mês de maio de 2008. Com base no gráfico, qual item foi determinante para a inflação de maio de 2008? Então, aqui informa que a inflação depende desse índice, desse IPCA, e aqui informa que um gráfico do ano de 2008, em 4 capitais brasileiras foram apresentadas o índice, esse IPCA, para diversas mercadorias. Eu vou aumentar o gráfico depois para ficar melhor de se ver. Então, a inflação é maior de acordo com o IPCA maior. A informação que ele está dizendo aqui é de proporção. Teve maior IPCA, teve maior inflação. Então, sabendo disso e olhando aqui para o gráfico, qual dos itens aqui das alternativas foi decisivo, né? Foi o suficiente para aumentar a inflação? Deixa eu ver se aqui tem aqui um próximo gráfico, né? Vou deixar ele maior aqui. Esse daqui é mais tranquila. Vocês veem aí que tem no gráfico de barras, né, tem a cor da barra e tem os índices aqui, ó,
tem índice geral, o negro aqui, alimentação e bebida, essa rachurada assim nos tracinhos é habitação, que é só esse tracinho reto é artigos de residência, cinza é vestuário e o tracinho aqui vertical é transporte. Então, em cada capital aqui eu tenho um índice para cada categoria dessa. Aqui representa o IPCA, teve um índice que se destaca com relação aos demais, né? Que fica lá em cima, porque o IPCA dele variou, ficou muito alto. Por conta desse IPCA alto, nesse índice aí, a inflação dessa região, desse estado, dessa cidade, também vai ficar alta, né? Procura por esse item aí é muito alta, e aí joga a inflação um pouco para cima. A inflação é por conta da procura dele aí que está sendo alta. Então já dá para perceber aí, dá para matar pela olhada aí do gráfico qual seria o elemento que está jogando a inflação lá para cima, né? É o elemento que muitos gostam. Então qual dos artigos aqui, só um momento, pai. Qual dos artigos aqui está jogando a inflação lá para cima? Então você dá uma olhada no gráfico e marca aí nas mensagens qual seria o elemento. Bom, pessoal, por hoje é só. Numa próxima aula a gente vai falar sobre medidas de tendências centrais. Só para ficar claro, as tendências centrais vai ser a aula de tendência central. Vai ser terça-feira da semana que vem. A gente vai ter aula só nas terças-feiras mesmo. Nem sempre vai dar para fazer assim, chamar no Meet e fazer a aula com vocês. Às vezes eu vou fazer só o videozinho como era de costume, e deixar uma atividade. Vantagem de se fazer no Meet é o seguinte: eu não vou deixar atividade quando for uma chamada no Meet por conta do tempo, a demanda do tempo, né? E por conta que eu prefiro que seja feita aqui mesmo. Então no chat aí, essas duas últimas questões, né, teve a primeira e a segunda, o pessoal já respondeu aqui, o Davi acertou as duas já. Aí vocês marquem aí as alternativas que julgarem correto. Alguém quer falar alguma coisa? Esse tipo de aula é conveniente, assim, por videochamadas? Prefere só deixar o meu vídeo mesmo, aquele, como eu fazia antes, né, no YouTube, e deixar a atividade, ou não? Permanece assim? O pessoal está falando que assim é melhor. É a mesma que tá sendo feita aqui, vai ser aqui, vai estar lá no YouTube. Sim, Calil, se você tiver uma dúvida, pode fazer a pergunta. Aproveita agora mesmo, que eu já vou encerrar a chamada, né? Mas dá para tirar a dúvida que sim. Ei, professor. Fala, cara. Já. José, acho que o professor, acho que na próxima aula, se o professor for fazer online, acho que se o professor avisar com um pouquinho com antecedência, acho que vai ter mais gente na aula. Acho que hoje teve muito pouco, porque foi avisado de manhã. Aí acho que tem muita gente dormindo, né, de manhã aqui. Sabe? Eu acredito que sim também. Pois é, foi um vacilo. Eu acordei, era 7h57. Aí quando eu falei o WhatsApp, tava lá a notificação que era pra eu ter aula. Aí eu já não dormi mais. Eu fiz, Davi, assim, em cima da hora, porque eu também não tava com essa ideia, não. Eu sou muito de momento, né? Eu tinha esse material pronto, aí eu pensei, pô, não vou gravar não, vou chamar os meninos. Só que eu vou fazer o seguinte: quando for, eu aviso com uma semana de antecedência. Semana que vem vai ser uma videochamada também, tá bom? Semana que vem, 8 horas, tá bom. A gente faz essa videochamada novamente. Aí eu não sei se na próxima vai dar para ser videochamada, aí eu deixo só um vídeo. Quando eu não for videochamada, eu nem aviso lá, né? Não vou deixar link no grupo. Mas tudo que está aqui vai subir para aula lá no Classroom. E eu vou deixar no grupo também, né? Tem várias formas de ter acesso à aula. Tanto essa parte do PDF
Isso que foi apresentado em um PDF, eu deixo lá, vocês vão ter acesso como se fosse um PowerPoint, mas é um PDF, né? Ele fica pedaço por pedaço passando, como esse vídeo. Essa parte que você está tirando essa dúvida, fazendo essa ponderação aí, vai subir para lá também. Tá bom. Obrigado aí, Davi, foi boa. Mais alguém quer fazer aí uma sugestão ou fazer uma observação, uma dúvida? Vem cá, João Vitor. Vem cá, só para te mostrar aqui. Isso aqui é o meu caçula, ó, João Vitor. Fica de manhã perturbando e brincando com os irmãos deles. Eu tenho 3. Olha lá para aquela câmera ali. Deixa eu passar a câmera aqui. O pessoal vê como você é bonitão. Vai lá, vai. Ele é muito brincalhão, ele passa a maior parte do tempo jogando videogame. Ele mexe em coisa no videogame que eu não sei mexer não, ainda não. É não, sabe nada. Que é isso, vocês sabem muito mais que ele. Ele não sabe tanta matemática, o coitado ainda não sabe nem o que é isso não. Ele só sabe falar a palavra. Pessoal, então eu vou encerrar o vídeo, a chamada. E foi bom a participação de vocês, embora assim, foi como o Davi observou, né? Foram poucos porque foi muito em cima da hora. Mas eu achei bom, foi satisfatório. Vou deixar o vídeo disponível para quem não pôde estar na chamada agora pela manhã, quem estava dormindo, enfim. Muita gente está acordando tarde, dormindo até tarde por conta da pandemia, sem problema. E aí, na próxima a gente se reúne novamente, às terça-feira, às 8 horas da manhã, certo? Fica combinado. Já da semana que vem vai ser essa videochamada também. Vai ser sobre tendência central. Se alguém quiser dar uma antecipada no capítulo e ficar com dúvida, aí já entra na chamada de vídeo com aquele espaço onde eu vou deixar aqui, que alguém tiver alguma dúvida, já dá para mais pessoas interagirem, né? Perguntar, né? Eu fico muito agradecido pela participação de todos vocês. Muito obrigado e um bom dia aí para vocês, viu? Até a próxima. Valeu, valeu. Foi boa.